Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro episódio desse podcast, o ADC Talk, Empreendedorismo na Ponta da Língua. Meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech como sócio, e eu estou aqui com o Thiago e juntos nós vamos trazer para vocês muitas coisas boas aqui, coisas que vai falar de empreendedorismo e vai ajudar você no seu dia a dia. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui. E como o Júnior falou, a ideia é que a gente converse cada vez mais sobre gestão empresarial como um todo, né, Júnior? Sim, Falando tanto da parte tributária, que nós somos expertises, mas também do dia a dia do empreendedor. Porque hoje nós somos sócios da DCTech, somos empreendedores já há alguns anos e a gente convive com diversos outros empresários e sabe um pouquinho sobre as dores desse caminho todo, dessa jornada do empreendedorismo no Brasil. Então, a ideia aqui é que a gente converse, compartilhe, traga alguns insights e dicas para que a gente consiga juntos aí se ajudar em toda essa jornada, né? é isso aí. E falando um pouquinho sobre a DCTech, né, acho legal a gente apresentar um pouco quem nós somos, o que é a DCTech, né, o escritório de contabilidade que hoje nós somos sócios. E a gente já está presente aí no mercado há mais de 50 anos com o escritório. Hoje já fica aqui em Santo André, em São Paulo. E acima de, vamos dizer, da entrega daquilo que é primordial, daquilo que é o beabá da contabilidade, a gente busca fazer uma entrega que vai além, trazendo soluções empresarial como um todo e não somente aquilo que é contratual quando você contrata um escritório de contabilidade. Ou seja, a gente busca ter aí um ecossistema com diversas soluções para que o empresário consiga ali ter uma jornada mais tranquila, consiga obter soluções mais fáceis e coisas que vão ao dia a dia, vão de encontro ao dia a dia dele e ele consiga resolver seus problemas, não só contábeis, não só tributários, mas outros que existem por ali, né? Exato, e a gente faz isso tudo porque a gente é realmente apaixonado pelo que a gente faz. A gente gosta muito desse meio, a gente gosta de ver as empresas nascendo, a gente gosta de ver os empresários fazendo coisas novas, trazendo novidades, e a gente poder participar de tudo isso é realmente gratificante. E vai muito também ao encontro, né, Thiago, do nosso propósito, né, que a gente Sim. tem na DCTech, né, que é de contribuir para um país mais próspero, harmônico, de possibilidades, assessorando o empresário por meio de uma gestão Descomplicado. descomplicada. É isso aí. Ficou bonito, né? Harmônico, próspero, mas isso é muito muito real, né? Na realidade, a gente fez um trabalho bem forte, né, sobre isso, Sim, buscando identificar realmente quais são os nossos valores, a cultura que a gente tem dentro do ADC, qual é o propósito maior que move a gente, né? E a gente chegou nessa conclusão de que por muitos anos a gente conviveu com empreendedores e com as suas dores. E a gente viu que por diversas vezes a gente conseguiu ser um braço direito, uma extensão ali da empresa dele, para obter soluções, igual a gente comentou aqui, que iam além do contábil, né? E isso motiva a gente, né? Essa questão da gente poder instruir, da gente poder ensinar, da gente poder trazer um pouquinho sobre educação financeira, de gestão de negócios, gestão tributárias, a gente começou a observar que isso nos move, essa é a nossa paixão. sim. Por isso que isso se tornou nosso propósito maior. Mas daí fica sempre aquela questão, né? Como uma contabilidade consegue ser descomplicada? Como uma contabilidade consegue falar de forma simples para que o empresário entenda tudo que ele precisa entender voltado para a gestão tributária. Exato. Né? E acho que esse foi um grande desafio para a gente da DC, a gente como contador, identificar essa linguagem, essa forma de conversar, essa forma de falar, essa forma de passar a informação para o empreendedor ali, né? Sim, isso acho que isso vem muito da nossa história também, né? Porque a gente não comentou, mas nosso escritório é familiar, a gente começou eu tô desde 2006 na área, você próximo disso também, no escritório, né? Não na Sim, área, no sim, escritório, e a gente vem fazendo essa desconstrução, né? exato. Partindo aquela imagem do contador sentado numa cadeira, guardando os livros, O famoso o darfeiro, né? famoso O darfeiro, o guarda-livros. guarda-livro, a gente vem desconstruindo isso com o tempo e essa jornada de desconstrução que a gente fala dessa imagem, a gente vem vendo muito resultado junto aos clientes, né? Na forma como a gente fala, a forma como a gente passa as coisas, a imagem que a gente traz dessa contabilidade, que ela não tem que ser exatamente essa contabilidade tradicional, de terno e gravata, coisa e tal, né? É uma linguagem que a gente consegue atingir todo Sim, mundo, né? sim. É a famosa forma de você conseguir criar empatia ali, né? Exato. É, a gente entendeu que falar o nosso contabilês, falar só siglas, falar as siglas de DARF, de obrigações acessórias e tudo mais, isso não bastava. Isso era Não. aquilo que a gente tinha que cumprir contratualmente com os nossos clientes. O trivial que o pessoal fala, O né? trivial.
mas a busca por novas soluções, novas formas de poder ajudar o empreendedor foi o que motivou a gente a sair daquele tradicional para o que a gente chama hoje de uma contabilidade digital. Exato. Né, mas e existe muita confusão, né, com relação a isso. Quando a gente fala hoje em contabilidade digital, contabilidade Sim, online, exato. né, hoje existe uma gama de formas de denominar contabilidade que isso também causa um pouco de estranheza e confusão para aqueles que buscam uma contabilidade, né? É, isso é até bacana, né? Hoje a gente se põe como uma contabilidade digital por quê? A gente usa de todas as ferramentas que existem no mercado para facilitar toda aquela parte burocrática do processo, né? E conseguir perder tempo assim que eu digo de uma forma boa, fazendo a assessoria que o cliente precisa, né? Participando do negócio dele. Nós não somos uma contabilidade online, né? Não, Não somos, online não. definitivamente não somos uma contabilidade online. Exato. Exatamente porque a gente tem a parte humana dentro do escritório hoje, Uhum. né? Sim, Hoje o cliente, quando ele liga no escritório, ele consegue falar comigo, com você, ou com qualquer pessoa que ele tenha mais empatia ali no escritório sem passar por qualquer outro tipo de processo. Ele tem o ramal da pessoa direto, né? exato. E só para esclarecer um pouquinho isso daí, né, tipo, parando aqui de vender o nosso peixe, né? Mas quando a gente se posiciona como uma contabilidade digital, e isso é muito legal deixar claro, é que a gente utiliza realmente ferramentas para otimizar todo o nosso processo dentro do escritório, das áreas do escritório, para poder entregar, né, todas as obrigações, impostos e tudo mais de uma forma mais rápida e mais segura e ao mesmo tempo ter mais tempo para ser consultivo com o nosso cliente Exato. e toda a forma humanizada de atendimento ao cliente, né? Seja visita presencial, por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, e não somente um canal de comunicação escrito por WhatsApp e acabou, você não consegue falar com ninguém. Então a contabilidade digital hoje, ela se posiciona dessa forma, diferente de uma contabilidade online, né? Que trabalha de forma digital, mas todo o atendimento também ele é robotizado. E é muito louco, né, a gente parar para pensar nisso, em como a contabilidade conseguiu evoluir, acompanhar a evolução ao longo dos anos, para a gente poder falar que hoje, dentro da contabilidade, a gente utiliza diversas ferramentas para fazer essa otimização, integração de informações, né, arquivos digitais e hoje até a inteligência artificial, pensando que ainda é uma atividade, existem muitos escritórios que trabalham com malote, impressão Que de não tem site, imagina? não tem nem site, trabalham com malotes, impressão de guias, impressão de folha de pagamento e tudo mais, né? Então, resumindo um pouquinho da gente, né, daquilo que a gente apresentou aqui, a DCTech hoje, ela é isso. É uma assessoria contábil, mas que busca oferecer soluções que vão além do trivial para os empreendedores do Brasil e de uma forma digital para melhorar o processo, mas mantendo todo o nosso atendimento humanizado, buscando instruir realmente o empreendedor para que eles consigam alavancar cada vez mais, né? E Exato. graças a Deus a gente tem cumprido esse papel e hoje, né, fazendo esse podcast aqui, o ADC Talk, né, com o empreendedorismo na ponta da língua, é mais um passo que a gente está dando nesse nosso propósito de poder trazer instrução para os empreendedores, poder contribuir com toda essa parte de gestão contábil e tributária e um pouquinho mais do que a gente conhece, do que a gente ouve, do que a gente convive no dia a dia de dores no empreendedorismo, né? Sim. A ideia não é que fique só eu e o Júnior fazendo os podcasts, Não, mas é trazer pessoas já tem bastante gente diversas, engatilhada né? aí já. Tem pessoal engatilhado para que também venha, converse com a gente e tragam Sim. bastante dicas, soluções, troca ideia, tudo mais. Então a gente conta com a audiência de todos vocês nesse e nos próximos também, para que vocês acompanhem a gente, sigam a gente, que vai ser muito bacana essa jornada. É, verdade. Pô, vai ser demais. Estamos bem empolgados com o projeto, assim, eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para todo mundo. Mas aproveitando toda essa deixa agora, deixando de vender nosso peixe, igual você falou, vamos trazer um pouquinho de conteúdo aí para a galera. Hoje, ao longo desses anos, convivendo, tal, nesse mercado, observando todas essas mudanças que acontecem, e não só de legislação, mas, meu, a velocidade com que as coisas acontecem no nosso dia a dia, enfim, todo o mercado, a gestão, o olhar que o empreendedor tem que ter, não só para o negócio dele, na parte comercial, mas no negócio como um todo, né, como um ecossistema, assim. O que que você enxerga assim, que são as maiores dificuldades que o empreendedor tem hoje? Bom, dentre as maiores dificuldades que a gente já sofreu e às vezes sofre, e também que a gente ouve muito dos nossos clientes, daqueles empreendedores que a gente acompanha, muito ainda se fala sobre todo o processo burocrático que existe no Brasil para que você se torne um empreendedor.
Para as pessoas, quando elas pensam em sair da figura de pessoa física, parar de trabalhar na pessoa física e finalmente abrir um CNPJ, né, se posicionar como pessoa jurídica, muitos desistem logo no começo por conta de toda a burocracia que existe logo na abertura de uma empresa. Né? A gente sabe que aqui no Brasil as normas que regulamentam, né, a parte de constituição de empresa são diversas e infelizmente você tem que lidar também com órgãos diversos, de esferas diversas, que às vezes não se conversam entre si e nem mantêm um padrão das coisas. Existe custos também na abertura de uma empresa e a necessidade de você apresentar documentos ainda físicos e outros lugares digitais e comprovar algumas situações que logo de cara o empreendedor já se sente acuado de começar e já imaginando, pô, se para início, para abertura de uma empresa, existe toda essa parte burocrática que eu preciso apresentar, comprovar, pagar, fazer, fora a demora, às vezes que acontece ainda para fazer a abertura de um CNPJ, se só para isso já é toda essa burocracia, então nem vou começar, Nem já vou vou começar. desistir por aí, né? Exato. A São gente muitas barreiras, né? Logo no começo, assim. são diversas barreiras. Hoje os sistemas eles buscam desburocratizar, falando, né, tipo em cadastro único, falando que um conversa com o outro e tudo mais, mas na prática mesmo a gente vê que às vezes isso não acontece e é difícil às vezes até explicar, Explicar. né? Exato. Quando alguém vai abrir empresa lá no escritório, quando vem um novo empreendedor para abrir empresa, a gente às vezes vê placa, né, tipo em estrada, vê lugares prometendo abertura de CNPJ em Em um um dia. dia, né, tal. E eles vêm com essa ideia porque isso é propagado, é divulgado e na realidade é praticamente impossível de acontecer, né? Porque você tem toda a parte de documental que você vai fazer com o cliente ali, constituição, né, da empresa, todos os documentos, protocolos e tudo mais. E depois o tempo dos órgãos também para validar, para distribuir as Sim. inscrições, CNPJ, e geralmente isso não acontece num dia. É, isso que eu ia comentar. Abrir a empresa não é só ter o número do CNPJ. Não. Tem toda a inscrição que a gente tem que fazer nos outros órgãos, com os outros entes, né? Se for uma empresa só prestadora de serviço, tem a parte da prefeitura, se for comércio, tem inscrição estadual, enfim. E o pessoal acha que, a grande maioria acha que é tão rápido assim que a hora que você tem um CNPJ, você já está apto a emitir nota e Uhum. tudo E tá mais. tudo, tá E tá tudo tudo lindo. bem, tá tudo lindo, vou emitir nota para quando eu posso começar a faturar, quando o dinheiro vai começar a cair na minha conta. É exatamente assim, né? E infelizmente não é tão ágil assim, né? Nosso sistema ainda ele não é tão rápido para que aconteça dessa forma. E toda a desinformação também que o novo empresário tem, porque quando ele vai abrir empresa, geralmente ele conversa com a gente pensando numa atividade específica que ele está fazendo. Hum. Aí, de repente, vamos dizer que ele está pensando em vender uma mercadoria e abre-se toda a empresa pensando exclusivamente nessa atividade. Né? Você falou sobre as inscrições, né? Aí passa uma semana, passa 10 dias, o empresário decide também prestar serviço. E aí já é um outro tipo de inscrição, já deveria estar isso previsto no contrato social e não estava, porque no início ele não pensou nisso. E aí tem que se fazer uma alteração no contrato, tem que se solicitar uma inscrição junto à prefeitura para que ele consiga emitir um outro tipo de nota fiscal. E as E licenças? fora tudo isso também, as licenças, porque mesmo depois que a Alvarás? empresa está aberta, né, tem uma série de licenças e outras obrigações que ela tem que continuar cumprindo, taxas que ela tem que pagar de vigilância, de fiscalização, de publicidade, coisas do tipo, que é um passo que é um grande complicador hoje. A Sim. burocracia hoje ela é muito alta, ela acontece, né, não tem como negar, e isso é um dos grandes desafios que a gente vê, né, para o empreendedorismo. Mas o que a gente vê assim que vale muito a pena abrir uma empresa, né? É muito melhor você trabalhar com um CNPJ do que você sendo pessoa física, né? Uhum. Na maioria dos casos, com certeza, né? Tipo, em grande parte das situações que a gente vê, que a gente analisa, é muito viável você ter um CNPJ do que trabalhar na pessoa física. Até para questões de tributárias, que às vezes você tem uma economia tributária trabalhando como pessoa jurídica, e até para posicionamento de mercado, para você entrar em lugares que como pessoa física você não conseguiria entrar e Exato. por aí adiante, né? E existem figuras hoje que de abertura de CNPJ que são um pouco, né, menos complicadas, como a abertura de um MEI, que é um microempreendedor individual, quando cabível, né? Mas Sim. aí É o outro assunto é assunto, longo, né? vai embora, né? Mas essa é um das problemáticas que o empreendedor hoje encontra. Um outro ponto também que é uma dificuldade, assim, né, que o empreendedor ele tem que tomar bastante atenção é com a concorrência, né? Sim. A concorrência hoje ela é muito intensa e ela trabalha na mesma velocidade, numa velocidade maior que a nossa, Uhum. né? Sim.
Então, é interessante que o empreendedor ele tenha um olhar diferenciado para isso e tenha tempo também para olhar isso, né? Uhum. Então, analisar o mercado também é uma métrica que o empreendedor ele tem que levar muito em consideração na hora de abrir o CNPJ dele, de constituir uma empresa, ver o ramo que ele vai trabalhar, como tudo vai funcionar, né? Exato. Quando a gente está com o nosso CNPJ em mãos, quando a gente começa ali a caminhar, né, nessa jornada empreendedora, desde o início até antes disso, a gente já tem que começar a pensar em como que a gente vai ser competitivo diante de um mercado que está aí para devorar a gente. Então, com certeza o seu produto, o seu serviço já deve existir, Uhum. né? Então, como que você vai conseguir se diferenciar no mercado para que você não morra pela sua concorrência? E aí é aquilo que a gente fala, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso realmente ser competitivo? Buscar instrução e evolução a todo momento, né? A gente participa e a gente fala muito sobre isso para os nossos clientes, né, para os outros empreendedores, a importância de você conviver com outros empresários do mesmo segmento que o seu, que a gente chama do famoso networking aí, né? Exato. Isso é um negócio muito bacana, né? Sim, Porque até então eu também tinha essa mentalidade que contador, assim, falando no nosso uhum, ramo, é concorrente. concorrente, Concorrente, não quero perto, não quero que seja meu vizinho, não quero ter amizade, nada disso, né? sim, E hoje, depois que a gente participou de alguns cursos, imersões, hoje estamos fazendo mentoria, coisa e tal, a gente vê como essa mentalidade já ficou para trás, né? exato. Nossa, toda a troca que a gente tem, né, de conhecimento, meu, o pessoal já passou por alguns problemas que a gente não precisa passar, Uhum, eles dão esse direcionamento pra gente, sim, sim. enfim, isso é muito bacana. Com certeza, eu acho que o network é justamente para isso. Ele vai te ajudar a encontrar soluções que para o outro não é mais um problema, mas um dia já foi, então ele consegue te dar as ferramentas para que você consiga solucionar esses problemas e também para que você entenda mais sobre o seu mercado, as inovações que estão acontecendo, para onde que ele está caminhando, para que você consiga olhar para os seus produtos, para o seu serviço e traga inovação para o mercado também, para enfrentar a concorrência e também para que você possa ser indicado aí em lugares, entrar em empresas, prestar serviço e vender mercadorias que de repente você não tem acesso nenhum, mas alguém que você convive consegue te colocar lá dentro, consegue falar sobre você. Ah, Então, o sim. network ele é super interessante para que você consiga combater a concorrência, né? E outro ponto importante, e hoje se fala muito, é sobre o seu posicionamento da sua marca diante do mercado. Então, eu acho que hoje não tem como a gente deixar de lado toda essa parte de mídias, toda essa parte de marketing digital e não inovar com o seu produto e apresentar para o mercado dessa forma, porque o consumo hoje, pelo menos do meu ponto de vista, ele é muito maior, é muito mais procurado primeiramente ali através da internet, das redes sociais, do Google, do que qualquer outra forma. A Exato. exemplo disso é o que nós estamos fazendo. Exato. Tem uma brilhante. Contabilidade e pegar, começar a fazer podcast, se posicionar fazendo stories no Instagram, enfim, colocando a cara ali nas redes sociais, Exato. era um tabu enorme, porque que contador que ia sair do seu quadrado para fazer isso? É. Mas a gente se viu necessário diante da concorrência, por conta desses posicionamentos de contabilidade digital, contabilidade online que fazem muito isso, a gente se viu na necessidade de fazer a mesma coisa. Precisamos começar a nos mexer, né? Precisamos começar a nos mexer. Além de ofertar serviços que não são só contábeis para inovar, Exato. também buscar como apresentar o nosso serviço de uma forma tipo que seja mais vista ali, né, onde realmente o consumidor está. A gente tem que buscar novas formas, tem que se reinventar todo dia, né? Todo o tempo. É aquela máxima que o pessoal fala de trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá para parar o negócio para a gente estudar, fazer uma nova pós-graduação e retomar lá na frente. Não, a Não, gente tem que ver o que o mercado está fazendo, analisar o que vale a pena para a gente, ver onde estão os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar e buscar formas, né? De exato, atingir, ir atrás de novas coisas, novos processos, formas diferentes de fazer, isso aí. exato. E não é fácil, né? Não, não é Se fácil. colocar diante das câmeras, né, Não, é falar, difícil, nem me fala. mas Mas vai dar certo, é é isso, a gente essencial. vai, a gente vai se desafiando, né? Desafiando. Cada dia fazendo um negócio diferente, igual o Thiago falou, fazendo vídeos no Instagram e tudo mais. Por aí vai. Acho que é um dos caminhos do empreendedorismo é esse, né? Tipo, não é só praticar aquilo que a gente tem como atividade fim, aquilo que a gente gosta. Na Exato, maior parte das vezes, a gente como empreendedor, a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, mas pelo bem do nosso negócio, para que ele se torne, tipo, sustentável, né? Para que ele cresça cada vez mais. Então, isso tem que acontecer, não tem jeito. exato.
E em relação à gestão de pessoas e mão de obra qualificada hoje? Hoje essa é uma outra grande dor que a gente vê nos grupos de mentoria, né? Assim, Sim. principalmente da nossa área e também lá no escritório, né? Vira e mexe alguém, algum parceiro, algum cliente nosso pede indicação, vê se a gente tem currículo para algum determinado departamento e a gente vê como tá difícil de conseguir aquela pessoa que a gente precisa para o Uhum. nosso time, né? Sim, sim. Eu acho que com a evolução da forma de trabalho, com a evolução de todas as coisas, a mão de obra também evoluiu e mudou muito do que era antigamente, né? Então, às vezes a gente vai para o mercado buscando alguém que trabalhe da mesma forma de um funcionário que a gente tem há 20 anos ali no nosso escritório, na nossa empresa, né? Com as mesmas características, as mesmas formas, e esquece que não, você não vai mais encontrar esse tipo de profissional agora, né? A mão de obra, ela tá diferente, né? Aquilo que o funcionário hoje busca, os novos funcionários que começaram agora no mercado, aquilo que eles buscam, aquilo que eles têm como valores, aquilo que é a cultura deles é muito diferente daquilo que de repente as nossas empresas que têm, né, anos aí de história Sim, são carrega gerações também. diferentes, São né? gerações diferentes. Então, aí eu vejo que é muito mais uma questão, tipo, de como nós, gestores, empreendedores, temos trabalhado na gente essa questão de gestão de pessoas. Sim, Porque, voltando de novo para nossa área, dificilmente a gente via contadores buscando esse olhar para pessoas. A gente sempre foi muito técnico, muito operacional. Então era funcionário que entrava no escritório, trabalha, entrega, acabou. A gente não pensava de repente, vamos colocar uma sala de descompreensão, vamos colocar tais benefícios, né? Vamos fazer um horário flexível, home office, enfim, oferecer alguns pontos, algumas situações que deixam o ambiente um pouco mais, né, tipo, agradável, né, menos pesado, enfim. Então, a necessidade dos gestores em buscar, cara, aprender sobre gestão de pessoas, em como lidar com essas pessoas, saúde mental, inteligência emocional e tudo mais, passou a ser de extrema importância, sim, né? Entender que hoje a gente não pode mais ser gestor também operacional, mas partir para o estratégico, para o tático. Então, essa dificuldade também de sair do operacional para poder ser estratégico, isso é difícil, mas é necessário. Delegação também, que a gente quer fazer tudo e não quer delegar nada, né? exato, e acompanhar, né? Acompanhar. Um outro ponto assim, né, que eu trabalhei bastante em mim e faz muito sentido é que a gente precisa também dar chance para as pessoas e saber que a gente precisa ter pessoas que sejam melhores do que Sim. a gente, né? Então, É. Isso é uma crença que a gente tem que quebrar, né? Tipo, é buscar ter pessoas que estão ali abaixo da gente, mas que elas sejam melhores do que nós. exato. Não é ter medo, tipo, vou ter medo do que meu funcionário faça isso melhor do que eu. Tipo, não. Que ele Eu faça. quero Eu mais que ele quero faça. mais é que faça melhor, que ele seja melhor do que eu, Exato. para que eu consiga realmente cada vez mais focar naquilo que eu preciso, que é o estratégico do meu negócio, né? E isso é uma crença que a gente tem que quebrar, que a gente tem que começar a entender para fortalecer, para ter um time fortalecido, E né? até conseguir tomar essas outras decisões de uma forma mais fácil, né? Se Exato. você tem um time que, meu, te dê todo esse suporte, que você confia, tal, que sabe que as coisas vão acontecer sem você lá dentro, você consegue se distanciar do operacional e tomar aquelas decisões, meu, em número menor, mas que Uhum. são de muito mais valor para o seu negócio, né? Que vai te direcionar para onde você quer ir. Que não adianta Exato. você ficar tomando 20, 30, 50 decisões no dia que são pequenas, que só te tomam energia mas que não estão te alavancando para onde você quer, né? Exatamente. E outro ponto que a gente aprendeu muito, né, principalmente nesses últimos anos, foi toda essa forma de contratação, né? Porque muitas vezes a gente contrata pela necessidade do momento, então a gente não E de forma dá rápida. de forma rápida, não dá atenção devida a todo o processo ali de seleção na contratação de um profissional. Então, chega o currículo, eu preciso, já te contrato, não faço análise nenhuma, não faço tipo um alinhamento de cultura com a minha empresa e coloco aquela mão de obra para dentro. Daí quando eu vejo ali no dia a dia, as coisas não se encaixam, os valores são diferentes, a cultura é diferente e eu tenho que fazer o desligamento desse profissional. E aí eu acabo tendo um custo nesse desligamento enorme e ficando sem a mão de obra também. Então fica um processo que acaba sendo Furado. extremamente assim, tipo, com custo alto, né? Fora todo o desgaste também que você tem ali, tipo, com você, com seu time e tudo mais. Então,
esse é um outro ponto muito importante que o empreendedor precisa começar a pensar, né? Tipo, como que tem sido feito o processo de seleção do profissional para dentro da sua empresa? Sim. Ele tem passado pelas etapas que são importantes, né? Você tem avaliado esse alinhamento de cultura com a sua empresa, quais são os valores que essa pessoa carrega, porque outro ponto que a gente tem visto muito é exatamente esse, né? Hoje as pessoas elas são demitidas não por falta do técnico, ela pode ser muito boa tecnicamente, mas elas têm sido demitidas pelo aquilo que é chamado das soft skills, people skills, Sim. que são a parte comportamental da pessoa. Porque hoje é muito mais fácil você ensinar aquilo que é técnico para alguém do que esperar que ela mude o comportamento dela. É verdade. Então, esse é um ponto também que é chave para que você traga pessoas que sejam importantes para o seu negócio. E aí depois entra toda a parte de retenção desses talentos. Como que eu vou reter esse profissional comigo? Como que ele vai vestir a minha camisa, como a gente fala, né, e estar ali comigo? Aí a gente tem que jogar com as nossas armas, que é a Sim, questão de usar dessa. benefício, a questão de salário, questão de promoções, ter um plano de carreiras, né? Ter tudo Ter um isso clima dentro da sua empresa, um clima organizacional ali bacana. bom, bacana, né? Mostrar para ele que, cara, ele faz parte do time. E que, E tipo, e tem que fazer ele querer estar tem que ali, fazer ele né? querer estar ali. E hoje se fala muito em partnership por conta disso, Exato. de você criar ali realmente parceria com seus funcionários, né? Até há um tempo também trazer de repente para a sociedade aqueles que são talentosos e que você não quer perder para o mercado, né? Para que ele tenha essa vontade, ele enxergue que a empresa oferece isso e ele tem essa vontade e queira estar lá. E com isso você retém uma pessoa que com quem depois você vai dividir as suas dores, né? Mas também vai dividir todo o ganho e vai te ajudar a crescer cada vez mais. É, dividir para multiplicar, né? Exato. É, só como exemplo, assim, pra galera, lá voltando lá no escritório lá, hoje a parte de contratação a gente, meu, viu por obrigação mesmo de ter uma parceria com uma pessoa de RH que atende a gente, né, fazer toda a parte de seleção. Antigamente essa parte de seleção ficava muito nas nossas mãos, Sim. né, e, meu, o processo não acontecia, ou a gente acabava contratando de forma rápida, né, porque, meu, não tenho tempo para fazer isso, eu venho... Afinal, o que que você entende sobre RH? Eu não entendo Você é nada. psicólogo? Não, eu não Você sou. sabe avaliar o Não, comportamento mano, das a gente pessoas? Aí pega um disque de internet e acha que tá acho que arrasando. tá fazendo tudo. E era assim que acontecia. A gente fazia de forma rápida, não analisava nem as hard skills direito, nem Sim. as soft skills Nem direito. sabíamos o que que era hard skill, nem o que Não. era soft skills. E a pessoa acabava entrando assim, o nosso processo demorava menos de uma semana. Sim. E a parte da demissão, em consequência disso, porque a gente precisava da pessoa, e mesmo sabendo que ela não estava entregando os resultados que a gente precisava que ela Uhum. entregasse, a gente demorava a tomar a decisão também. Também, também. Nossa, para demitir uma pessoa, tem pessoas que ficou mais de anos, né? Vamos, um dia a gente vai demitir ela. Sim, sim. E olha o prejuízo que isso foi para o escritório. Exato. Hoje, depois que a gente deu essa pivotada na cabeça, que a gente quebrou algumas crenças, a gente viu realmente a necessidade de ter um processo de admissão mais longo, né? Onde realmente a gente conhecesse a pessoa que ia integrar o time, né? Uhum. Então, foi necessário ir atrás de uma boa parceira para a parte de RH, montar todo o processo de admissão, fazer os testes, meu, técnicos e os comportamentais, tal, direitinho. E mesmo assim, pensar uma, duas, três vezes se aquela pessoa vai somar realmente no time. Uhum. E depois ela entrar, tem todo um processo também, né? Sim, sim. Processo de acompanhamento, feedbacks e coisa e tal, para manter a pessoa alinhada com os objetivos do escritório, manter alinhada com a cultura, tal direitinho, e também para preparar o caminho, né? Tanto para o Exato. bem, que a gente fala que é para Aham. continuar com a gente no time, ou também, no caso, ocorra um desligamento. Uhum. E Sim, quando sim. ocorrer um desligamento, ele acontece de uma forma muito mais tranquila, E porque essa muito. conversa já vem acontecendo, os feedbacks vêm sendo Uhum. dados e a pessoa não é pega de surpresa, né? Exato. É, isso foi essencial para, de repente, chegar onde a gente está hoje e caminhando para onde a gente quer ir, né? É, tudo perfeito, tudo maravilhoso? Ah, ainda não. Mas, assim, já demos passos bem grandes nesse sentido com relação à gestão de pessoas que hoje, cara, traz uma tranquilidade pra gente muito maior Fala, antes do que mandar um como a abraço gente pro time. ficava há tempos atrás. Isso aí, time, abraço. Tamo junto. Mas isso é muito real, né? Tipo, é você, como empresário, como empreendedor hoje, entender a necessidade de você focar na gestão de pessoas. Porque não basta a gente ficar reclamando que o mercado não tem mão de obra, que a mão de obra tá escassa, que todo mundo que vem não serve.
Mas será que a gente, como empreendedor, que temos como missão, querendo ou não, quando a gente abre uma empresa, que é o desenvolvimento de pessoas e profissionais, nós temos cumprido essa parte? Será que a gente tem buscado conhecimento com relação a isso, por mais que a gente não goste, e aplicado no nosso negócio e dado oportunidade para que o profissional realmente se desenvolva, se destaque e seja um talento dentro da nossa casa? Porque às vezes a gente não está fazendo isso e fica culpando o profissional. Exato. Sendo que a partir do momento que a gente contrata alguém, a gente como empresa, como empreendedor, é uma das nossas missões fazer com que isso aconteça. Dar Sim, caminhos para aquele profissional crescer, sim, né? E se ele mostrar que quer, que ele está afim, que o fit cultural aconteceu, tal, então nós temos que fazer isso acontecer. Agora, se no meio do caminho ele não tem instrução, ele não tem nada que motive ele a estar lá, ele não consegue encontrar formas de crescimento naquele local, ele não tem um feedback, ele não tem um plano de carreira, não tem nada disso, então quem que se motiva a estar num lugar desse, sim. né? E outro ponto muito importante disso também, só para finalizar esse ponto, mas é aquilo que a gente fala de criar um plano de desenvolvimento para os seus funcionários, né? Uhum, A gente tem visto isso com bons olhos agora, pensando em quando a gente fala em contratação, de contratar pessoas até que são de bases, estagiários, auxiliares, sim. e criando um plano de carreira. Às vezes a pessoa entra ali conhecendo nada ou pouca coisa, mas você já cria ali um processo de meses do que você, como que você vai instruir, como que você vai educar, que cursos você vai fornecer, quais ferramentas que você vai dar, e vai fazendo isso com ele, fazendo com que ele vai aprendendo, vai conquistando o espaço dele e vai se tornando aquele profissional que tecnicamente você gostaria de ter. Principalmente quando houve toda essa questão de alinhamento de valores e cultura. Não perca esse profissional, mas Exato. faça esse desenvolvimento com ele. E isso vem dando muito certo, né? Uma Muito certo. experiência muito bacana Muito essa. bacana. Então, esse é um dos desafios também com essa parte de gestão de pessoas. E outro que eu vejo, que eu acho que você pode falar maior, melhor do que eu, é a questão tipo da gestão financeira do negócio, administrativa. A gente vê muitos empreendedores que sabem prestar muito bem o serviço, né, Sim. que a sua empresa executa, ou vende muito bem aquela mercadoria, né, que é referente ao comércio dele, ou fabrica muito bem aquele produto que é da indústria dele, mas esquece a base da empresa, que, querendo ou não, é toda essa parte administrativa da empresa, né? Sim, porque o empreendedor ele não tem tempo para isso, né? Não tem. Não tem tempo, né? E como a grande maioria são empresas menores, também não tem condições de ter uma pessoa, às vezes, para Uhum. fazer isso, mas eles têm que entender a importância, né? Ou o que a gente fala, o que a gente escuta muito falar lá no escritório, até no serviço, trocando uma ideia, é que o pessoal fala, poxa, eu trabalho pra caramba e não vejo a cor do meu dinheiro, não vejo onde ele tá. Primeiro, porque eles começam a misturar muito as coisas, né? Sim. CNPF e CNPJ passa a ser a mesma coisa. Meu, já para por aí. Contador ama isso, tá? Quando se mistura CPF com CNPJ, olha. Exato. Daí vai fazer as contas pelo saldo do banco, vê que não tem dinheiro mesmo. É que o dinheiro já virou sapato, já virou um Já, carro, já virou uma lancha, já virou já- uma viagem pra Disney, já Exa- virou tudo, né? exatamente. Não sabe, meu, da onde tá vindo e para onde já foi, né? Sim. Então, começar um negócio novo, uma empresa nova, e você já começar com esse cuidado de separar primeiro o CPF do CNPJ, deixar tudo separadinho. Ter um sistema, hoje tem sistemas muito em conta, assim, que te ajudam a fazer esse controle de forma automatizada também. Meu, que importa, para vocês terem ideia, eu não sei nem se vocês sabem, mas tem sistema que já importa o seu extrato do bancário só para você fazer a conciliação ali diária, conforme vai acontecendo no banco, ele já vai trazendo para o sistema com um clique, você vai colocando as categorias tal direitinho, isso é para você formar, meu, seu DRE no final do mês Sim. e conseguir Fluxo enxergar de para o caixa, né? fluxo de caixa, para onde, para você conseguir realmente enxergar para onde está indo o seu dinheiro e de onde também ele está vindo e tal. E Exato. depois de tudo isso, é, e depois de tudo isso colocado no sistema, tal, ou de você ter organizado toda essa árvore de pagamento, árvore de recebimento, você conseguir montar o seu fluxo de caixa para você também saber se tem algum gap no meio desse Sim, sim. período. Poxa, pô, no meio do mês eu não tenho dinheiro, mas Uhum. tenho um valor, eu recebo um valor muito alto no fim do mês e minhas contas a pagar estão tudo no meio do mês. Poxa, o que que eu vou fazer? Uhum. Vou ficar metade do mês no negativo? Não, não faz Exato. sentido. Dá pra gente conversar com os clientes, coisa e tal. E isso tudo também serve para você fazer os seus planejamentos para o futuro, né? Uhum.
planejamento de investimento no seu negócio. Às vezes preciso investir em matéria-prima para fazer, vou ter condições de investir em matéria-prima, vou ter que conseguir sei lá, um giro de capital, alguma coisa. Mas para tudo isso você tem que profissionalizar o seu negócio, né? Exato. Não dá mais para fazer o controle igual fazíamos no passado, né? Não, No não. livro caixa, só por Caderninho exemplo, ali. caderninho, no papel de pão que o pessoal Não. fala. Não, não existe mais isso. Até para você poder conseguir novos clientes, novos negócios, ou enfim, conversar para conseguir um crédito, alguma coisa, o mínimo que vão te pedir é um relatório, né? Uhum. Um DRE, Sim, alguma sim. coisa nesse sentido e tal. Exato. Isso é muito importante, né? Todo empreendedor hoje, ele tem que ter essa consciência de que não adianta ele focar só na atividade fim da empresa dele. Lógico que isso é importante para que ele consiga vender mais, para que ele consiga ofertar mais serviços e tudo mais. Só que não adianta ele fazer isso sem saber se a empresa dele está sendo rentável ou não. Então, Exatamente. entra muito naquilo que você falou aí no começo, essa questão, tipo, eu chego no final do mês, eu estou sempre no negativo, né? Mas a minha empresa fatura. E aí está um insight muito importante, que faturamento não é lucro, são Exatamente. coisas diferentes, né? Você pode faturar absurdos, mas você sabe hoje como que tá as suas despesas, quais elas são variáveis, quais elas são fixas, você conhece os seus custos, você precificou corretamente o seu serviço e o seu produto, incluindo tudo aquilo que deveria ser incluído, você sabe colocar uma margem ali, um markup para ver o quanto você quer obter de rentabilidade naquele teu produto, naquele teu serviço, para que você possa falar que realmente, ó, a minha empresa ela é lucrativa, ela tem uma rentabilidade boa. Porque se você não faz nada disso, se você não conhece, né, todas essas questões que você comentou de fluxo de caixa da sua empresa, o DRE da sua empresa, o teu giro, entendendo quais são hoje os prazos que você tem de recebimento e de pagamento, se você não sabe precificar e entender tudo aquilo que está incluso nos custos do seu produto, no seu serviço, para que você ofereça para o mercado com preço justo, você pode ter certeza que você vai faturar, só que você não vai ter lucro nenhum. E provavelmente não vai conseguir ir muito longe, né? Exato, O provavelmente mercado não. vai engolir, com Vai certeza. engolir e, consequentemente, você vai estar endividado, vai estar buscando aí capital de terceiros e vai chegar uma hora que você, infelizmente, não vai sobreviver. Então, o investimento num sisteminha financeiro, né, ou você ter até mesmo a terceirização, né, desse teu Sim, financeiro, ela é importante para que você tenha todo o cuidado com relação a essa área. Porque se exato. você não olhar para isso, se você pensar somente na tua atividade de fim, você pode ter certeza que uma hora as finanças vão engolir você e o seu negócio também. Exatamente. Então, esse é um outro calcanhar de Aquiles que a gente vê muito, principalmente para os novos empresários, que é não olhar para sua gestão financeira, É só pro saldo da conta, né? só saldo da conta. E até pegando esse gancho agora, levando para mais um desafio, tá? Para depois a gente buscar um outro Uhum. assunto aí. Você não tomando um cuidado com o seu fluxo financeiro, com a saúde financeira da sua empresa, como que você vai lidar com a carga tributária no Brasil? Exato, Do né? jeito que é hoje. Exato. Quando a gente fala em carga tributária, quando a gente fala em tributos, impostos, né? Esse acho que é se não o primeiro que a gente falou, que é toda a burocracia, mas acho que o segundo maior medo e impeditivo para que as pessoas queiram se regularizar abrindo um CNPJ, trabalhando como pessoa jurídica, né? Porque eles sabem que a partir do momento que você abre uma empresa, que você se torna uma pessoa jurídica, você tem diversas obrigações fiscais que você tem que cumprir diante do fisco. E aí, quando eu falo fisco, eu falo a Receita Federal, o Estado, o município, onde você abre todas as suas operações e, consequentemente, a fiscalização, o olhar, né, do fisco para cima de você vai ser maior. Então, as pessoas já começam a ficar com medo a partir daí. Porque quando a gente fala em gestão tributária, carga tributária no Brasil, ela tem toda uma complexidade absurda, que você nunca vai ter 100% da certeza se você está cumprindo ela com exatidão, como determina a lei. Que não existe uma forma única, né? É, Não existe uma não forma. existe uma forma única e é muito louco porque a gente vê os próprios órgãos, o próprio fisco, muitas vezes respondendo aos contribuintes como fazer determinada operação ou tributar determinado produto e às vezes até eles divergem entre eles. Ah, que E aí legal. saem soluções de consulta, soluções de divergência, de consultas respondidas e por aí adiante. Então isso já causa um medo no empreendedor logo no começo, né? Eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir cumprir com todas as obrigações e tudo mais. E fora toda essa complexidade de cumprir com obrigações, a gente tem a questão da carga tributária, que ela é elevada, ela não é baixa.
Então, quando a gente fala para o empreendedor que ele vai começar aí contribuindo, que seja, no mínimo, ali pensando numa empresa que hoje esteja no Simples Nacional, prestador de serviço, que ele vai ter que contribuir com 6% sobre o faturamento dele, mais uma carga de INSS sobre o que a gente fala, que a gente chama de Prolabore, que é o Uhum. salário do sócio. Para ele isso já é alto, Sim, dependendo do faturamento que ele tem, isso já é alto, porque fora isso ele tem outras despesas que são administrativas, que é com banco, que é com contabilidade e uma série de outras coisas que como pessoa jurídica ele vai ter como obrigação também, né? E isso eu tô falando do primeiro nível ah, ali do Simples, né, do sim, prestador de serviço do Simples Nacional. Partindo para outros, a carga vai ficando, o percentual de carga tributária sobre o faturamento da empresa, ela acaba ficando muito alta, muito elevada mesmo. E isso, cara, causa medo pro empreendedor. Será que eu vou dar conta? Porque não é simplesmente abrir o CNPJ, mas não, é conseguir cumprir com todas essas obrigações, chamar cada vez menos atenção do fisco para não ser fiscalizado, porque uma multa, né, que eu recebo ela é grande, e também cumprir com os meus impostos ali em dia, com meus tributos em dia, né? Então hoje a complexidade dos tributos e a gestão deles pro empreendedor, ela é grande. Lógico que ele vai contar com um escritório de sim, uma contabilidade para assessoria poder bacana. auxiliar, para poder demonstrar para ele a forma correta de fazer, para ele recolher aquilo que é justo, nada mais, nada menos. Exato. Mas muitas vezes ele vai ter que partir para um jurídico, discutir teses para tentar recuperar impostos ou para obter alguma recuperação de algum imposto que foi declarado inconstitucional e por aí adiante. Aí começa a surgir trocentas hipóteses de tributárias e coisas do tipo que aí você vai ter outro gasto que vai ser com advogado e por Advogado, aí vai, né? o céu é o limite, O né? céu é o limite. Meu Deus. Bom, e aproveitando agora que a gente está falando de carga tributária, tem um tema hoje que está muito em alta, ainda está bem, tipo, já vem falando há alguns anos já, mas agora começou realmente a tomar forma, né? Passou pela Câmara recentemente, agora já está em conversa no Senado, provavelmente deve ir para votação, para a primeira votação logo menos, tal. Mas não tem nada de concreto ainda, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro ainda. Então, meu, vai ter todo um tempo de Acalme transição. os Acalme os ânimos, ânimos. Não ligue, respira. já não ligue pro seu contador amanhã já pedindo uma prévia, porque ele não vai te passar ainda. É sobre a reforma tributária, né? Sim. Sobre a reforma tributária. É. Passou agora na Câmara, né, Uhum. recentemente, foi votada. Já tem um projeto inicial, né, todo desenhado e tal. Sim. Provavelmente alguns pontos vão ser mudados ainda pelo Senado, provavelmente vai voltar para a Câmara ainda, enfim. Mas é bom já começar a ficar de antena ligada nesse assunto Né, aí, né? exato. É, quando a gente fala em gestão tributária aqui no Brasil, em carga tributária no Brasil, hoje em dia, principalmente, a gente não tem como não falar sobre a questão da reforma tributária, né? Por mais, igual você falou aí, que tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né? Tipo, tem Senado para ver, voltar para a Câmara e vai e volta, muita coisa ainda para arrumar na redação da PEC, enfim, né? Muita coisa para acontecer. É certo que vai acontecer. É certo que ela vai acontecer e a gente, como empreendedor, a gente tem que ficar de olho naquilo que já tem hoje, nas mudanças que vão acontecer, né, na letra aí, para que a gente comece já a pensar futuramente o quanto isso vai impactar nos nossos negócios, buscando aquilo que a gente falou de concorrência, né, como Sim. que eu vou buscar soluções novas, como que eu vou mudar de repente o meu negócio já pensando nisso daí para oferecer novos serviços, novos produtos e tudo mais, para que eu sobreviva por esse processo, né? Então não tem como deixar de lado ou não falar ou não estudar sobre isso. Mas, cara, eu penso que é muito bom a gente estar falando sobre isso, sabe? É muito legal esse assunto ter voltado à tona esse ano e as coisas ter começado a Andar. andar, sabe? É um projeto que já está parado aí, né? Tipo, há anos. É um E vespeiro que ninguém quer mexer, né? é um vespeiro que ninguém quer pôr a mão, mas que é extremamente necessário e urgente que aconteça. Justamente por conta disso, por conta hoje de todo o nosso sistema tributário que é extremamente complexo, ele não é claro, né? Ele não tem clareza nenhuma e não traz para o consumidor qualquer segurança ou entendimento daquilo que ele está pagando de tributo sobre aquilo que ele está consumindo, e muito menos para o empresário se ele está fazendo as coisas corretamente ou Corretamente. não, por conta de toda a complexidade que hoje existe no nosso sistema tributário, né? Então, a gente como contador, né, que trabalha aqui no tributário, eu fico feliz, eu fico contente de que, cara, estamos vendo uma luz no fim do túnel com relação à reforma ela acontecer. Você perguntar, pô,
Mas você acha que está sendo feito tudo da maneira correta, está tudo lindo? Cara, não. Né? Eu acho que da mesma forma como ela precisa acontecer por conta de clarezas que a gente precisa ter com relação a toda a nossa parte tributária, a forma como isso, como a reforma tem que acontecer, a redação da PEC e tudo mais, ela também tem que ser clara, né? Ela também tem que ser tipo objetiva e trazer as informações por completo e necessárias para que a gente entenda e principalmente para aqueles que irão, né, julgar, entendam aquilo que está sendo aprovado ou não, Exato. né? Mas, pô, já é um bom caminho aí andado e saber que isso pode vir a acontecer, né? Ah, é necessário, né? É Sim, necessário. As nossas legislações elas já não são tão novas assim, não. muitas coisas mudaram, né? Hoje, hoje a gente praticamente não sabe diferenciar às vezes quando que um produto é digital, quando é serviço, quando Uhum. é venda, Sim, tal. sim. E eu acho que com a reforma vai dar uma clareza muito maior para algumas coisas, né? Uhum. Sim, Vai simplificar algumas coisas, igual você comentou, assim, tanto para o empreendedor que está ali na ponta fazendo o seu serviço, quanto também para quem está nos bastidores, né? exato. De conseguir transmitir todas as informações que o fisco, desculpa, precisa, assim, que o fisco pede e na velocidade que eles pedem Uhum. e com a maior fidedignidade possível, né? Sim, sim. Hoje a gente, meu, faz as coisas lá no escritório, meu, com o maior cuidado, meu, tem todo um processo de auditoria, todo um processo de, meu, a gente conta com parceiros também de fora, a gente tem as nossas consultorias e mesmo assim, de vez em quando acontece, a gente é pego de surpresa, Uhum. exatamente por causa disso. Cada município é de um jeito, cada estado é de um jeito, tem um Distrito Federal ainda, Exato. e, meu, fora a federação, né? Exato. Tudo isso daí, né? E de novo entra aquela situação, tipo, do cliente ter um controle absurdo dentro da sua empresa para conseguir atender essas obrigações, né? De ter aquele sistema financeiro e nem só financeiro, mas às vezes um RP completo que consiga gerar dele as obrigações que o físico pede para que a gente depois ali no escritório consiga validar, porque se a gente for fazer por nós mesmos, a gente não tem todas as informações Isso necessárias que eu ia te perguntar. devido à complexidade do, por exemplo, de um SPED, que é uma declaração ali que a gente tem que enviar mensalmente, né? É, tem coisas que a gente não consegue entregar por nós mesmos, né? Não, porque aí precisa do cliente ter essas informações internamente para passar para a gente. Só que daí o cliente vai implantar um ERP dentro da sua empresa, Ah, o custo pesa. ele é alto. É alto. Então como que o empresário, de novo, como que o empresário, além de todas aquelas dores, aqueles pontos que a gente falou ali, ele vai conseguir sustentar tudo isso, né? Então muitas vezes ele acaba assumindo o risco. Falando, não, vamos entregar da forma como a gente consegue e depois a gente vê lá pra frente como que a gente se defende numa possível fiscalização, enfim. Mas voltando a falar aí nessa questão da reforma e como tudo isso vai ajudar, a reforma ela tem alguns objetivos que são bem interessantes, né? Assim, Sim, conforme ela foi anunciada, né? Tipo, os objetivos dela é bem legal e tem muito a ver com relação a isso, né? Então, sim. E um deles é fazer a economia brasileira crescer de forma mais sustentável, sim, né? sim. Forma mais sustentável, gerando emprego, gerar mais emprego e renda. Lógico que tudo isso ainda, meu, tem muitos questionamentos tal sobre Uhum. isso, mas são um dos objetivos principais esse, né? Sim, sim. Eu acho que, bom, pelo menos é isso que eles Que eles querem, né? propuseram, né? É, Tipo, fazendo com que todo cidadão entenda o porquê que ela está sendo aprovada, né? Na velocidade que ela tá, tal. Então, uma dos grandes objetivos e promessas é justamente essa, né? É o crescimento da economia do Brasil. Havendo o sim. crescimento da economia do Brasil, consequentemente, Ultimamente vai gerar você emprego e renda. tem emprego e tem renda e todo mundo Fica feliz. fica feliz, fica com uma vida melhor aí, né? Então, o objetivo principal da reforma ele é justamente esse. E os outros vai muito de contra isso que a gente está falando, que é a questão Exato, do... tornar o nosso sistema tributário mais tranquilo, né, Exato. mais justo, reduzir as Uhum. desigualdades sociais e regionais, tal. Esse é um outro tema também Exato. muito polêmico, né, porque a gente vai Uhum. entrar mais profundamente assim Sim, sim. nos próximos episódios, aí fique atenta. Isso. E reduzir a complexidade da tributação, né? Uhum. E E, transparência, né? e transparência Que é o também. que a A gente gente não tem vai. hoje. Exatamente, que a gente não sabe o que a gente paga, o quanto que a gente paga e para quem vai, né? Exato. Exato. Mas nesse último ponto aqui, dizer reduzir a complexidade, assegurar a transparência, coisa e tal, é, o que que a reforma hoje está prevendo de alteração, assim, basicamente? Ah, antes disso ainda, hoje essa reforma ela fala muito que é a reforma Sobre reforma o consumo. tributária sobre o consumo, Uhum. né? Sim. Porque ela ainda não está mexendo Com sobre a a parte da renda, não. renda propriamente dita, né? Eu acho Não. que isso é muito difícil às vezes da galera entender, Sim, né? Porque sim. quando a gente vê, meu, tá tudo mexendo no meu bolso, é renda, cara. Tá tranquilo, né? Não.
Ela é uma reforma que ela está prevendo as alterações, fazer uma reforma tributária sobre o consumo, né? Ou seja, sobre tudo aquilo que incide sobre a mercadoria que a gente paga ali no final como consumidor, o serviço que a gente consome, né? Então é tudo aquilo que vai agregando ao custo daquele produto, daquele serviço, né? Que depois é consumido pelo consumidor final, que somos nós, por exemplo, né? Mas a ideia é que posteriormente, em 180 dias depois lá do Senado, é que haja reforma sobre a renda. Sobre a renda é tudo aquilo que a gente recebe, o nosso salário, a empresa é o faturamento dela e por aí adiante. Distribuição de lucro não, né? Distribuição de lucro, vai, com certeza. Então, distribuição de lucro, a gente está falando de renda, né? Que hoje ela é isento do imposto de renda e tal. Mas provavelmente com a reforma ali, uma das ideias é que passe a ser tributado, né? Mas vamos ver, não vamos sofrer com essa que nem começou ainda, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas essa reforma ela é sobre consumo mesmo, né? E um dos principais objetivos, assim, né? Tipo, na realidade, assim, hoje, se a gente pensar no nosso sistema tributário hoje, né? Tipo, a gente tem grandes problemas, né? É, é aquilo meio que você falou, que a nossa base de cálculo hoje dos tributos, ela é fragmentada, né? Ela é imperfeita, porque você tem alíquotas diferentes para produtos e serviços que são diferentes e muitas vezes hoje aquilo que é oferecido por causa do mercado digital, você nem sabe diferenciar direito aquilo que é produto ou aquilo que é serviço, né? Então tem hora que você tem muita briga entre os entes para que possa obter arrecadação sobre aquele determinado item, mas daí um fala que é serviço, o outro fala que é mercadoria, daí um quer ICMS, outro quer ISS e por aí vai. Então a nossa base hoje ela é muito fragmentada e ela acaba sendo imperfeita por conta disso e gera muito problema com relação à concorrência, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Outro grande problema que a gente tem hoje no sistema tributário é quando a gente fala em cumulatividade dos impostos, ou seja, alguns tributos a gente trabalha de forma cumulativa. Uhum. Eu compro, né, eu pago um tributo sobre aquilo que eu estou comprando e aquilo não me gera um crédito para ser abatido depois do meu tributo da venda. Como não me gera um crédito, ele agrega o meu custo do produto. Então, toda vez na cadeia econômica que houver essa venda, vai acrescentando esse custo, e no final quem paga é o consumidor todo esse valor aí. Então, existe a questão da cumulatividade dos tributos hoje também. A gente já falou da questão da complexidade, né? Complexidade. O quanto é difícil hoje você conseguir entender, porque a gente está falando impostos que são estaduais, a gente tem 27 estados, impostos que são municipais, mais de 5 mil municípios no Brasil, e cada um com sua legislação. O quão complexo é você conseguir entender tudo isso. Fora que depois a gente tem benefícios fiscais, regime especial, redução de base, redução de alíquota e uma série de outras coisas aí que ninguém consegue, né, entender finalmente o quanto está pagando e você como empreendedor não consegue entender se você está tributando corretamente ou não. Consequentemente, isso por conta de diversas normas gera guerra fiscal. Então cada estado, cada município quer que as empresas estejam instaladas ali para que eles possam arrecadar mais. Então começa a surgir normas, né, tipo internas estaduais ou municipais que beneficiam as empresas que estão ali, né, para as empresas irem para lá, se colocarem lá e obter benefícios e obter vantagens. Aí depois o outro estado se sente prejudicado, aí ingressa na justiça e começa a ver o que a gente chama de guerra fiscal por conta disso daí, né? Então isso também é um grande problema hoje. A falta de transparência, que a gente já A gente já comentou comentou. aqui, e a insegurança jurídica, né? Porque hoje existem trocentas Por causa teses de no tudo. judiciário que são extremamente morosas também para que sejam julgadas, né? Então tem trilhões ali parados de teses tributárias que ainda não foram julgadas por conta de toda a complexidade que existe hoje. E isso só causa o quê? Insegurança para a gente que é empreendedor, em saber se a gente está fazendo a coisa correta ou não, ou se amanhã pode vir o fisco aí bater na nossa porta e querer autuar a gente, né? É, até mudar tudo, né? Exato. Então, esses são os problemas que a gente tem hoje e a reforma vem para tentar minimizar essas situações, principalmente essas situações, né? Então, o que que ela vai trazer de novo hoje, a principal alteração que ela traz hoje é a criação, que acho que a maioria já ouviu falar, né, esses dias, do tal do IVA dual, né, que é o imposto sobre o valor adicional aí, né? E por que que ele é dual? Porque ele vai vir, a reforma vai vir trazendo dois novos tributos, que é o CBS e o E o IBS, BS. né? O CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto Imposto. sobre bens e serviços, né? Então, seriam dois impostos agora que incidiriam sobre ali a sua mercadoria ou sobre a prestação de serviço, e fora isso, a reforma também fala sobre um outro, que é o IS, que é o imposto seletivo, que ele seria aplicado somente para aquelas mercadorias que são prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde.
Então, quem de repente trabalha com esse tipo de mercadoria vai pagar um adicional aí porque você está prejudicando o meio ambiente ou a saúde, né? E por que que isso é legal? Por que que isso é interessante, né? Porque isso eu acho que vai trazer muito mais transparência para o contribuinte, ou seja, para as empresas, da forma como que eles devem, né, tributar ali sua prestação de serviço, sua mercadoria, e para o consumidor também conseguir enxergar o quanto que ele está pagando. Porque o IVA ali, né, ele seria uma alíquota fixa Para todo mundo. para todo mundo e para todos os produtos e para todos os serviços, com raras exceções que vão ter para algumas atividades, que não adianta a gente começar a falar Ah, aqui que vai ser não. muita coisa, Sim. mas seria muito mais fácil para entender. Então se acaba com muitas dessas confusões de redução de base, de guerra fiscal entre estados, com benefícios fiscais que cada um coloca, CMS, ST, substituição tributária, diferencial de alíquota, uma série de coisas aí que hoje causam uma Pra, complexidade enorme. pra gente é um sonho, né? Pra gente é um sonho. Então, só a aplicação dessa questão, tipo, do IVA já vai facilitar muito para o consumidor entender o quanto ele está pagando de produto naquele mercadoria que ele está adquirindo, naquele serviço que ele está tomando ali final. E para a gente, que é empreendedor, empresa, a gente vai ser muito mais transparente, vai ter muito mais segurança naquilo que a gente está fazendo, porque toda aquela complexidade que existe hoje, teoricamente, vai acabar, né? E esses dois impostos vão substituir cinco que a gente paga hoje, né? Que Sim. é o ISS, o ICMS, o PIS, COFINS e o IPI também. O ISS e o ICMS vão ser o IBS, O né? Vão se IBS. transformar no IBS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Aham. E o PIS, COFINS e IPI vão ser o CBS. É, o CBS e o IPI é como se fosse o IS aí, né? Tipo, que é o que vai incidir sobre aqueles bens e mercadorias prejudiciais aí, né? Ah, bacana. Então isso vai ajudar bastante. Fora isso também, a proposta fala sobre a questão da não cumulatividade plena. Então eu estava falando para você, né, que um dos problemas que a gente tem hoje que encarece muito uma mercadoria, um serviço, é a questão da cumulatividade, que você não pode se aproveitar de créditos na sua compra ali, né, para bater os seus impostos. Então isso se torna um custo. Já com a reforma, tanto o CBS como o IBS, ele vai ter a não cumulatividade plena. Então tudo aquilo que você compra, né? Você vai pagar o IBS, o CBS do seu fornecedor ali, né? Tipo, que vai incidir sobre o que você está comprando do seu fornecedor, só que isso vai se tornar crédito para Crédito. você. E na sua venda, você vai ter lá o IBS e o CBS e vai bater o que você teve na entrada. E a base de crédito também vai ser muito mais ampla do que é hoje, porque alguns impostos hoje são não cumulativos. Uhum. Só que você não pode se creditar de tudo aquilo que entra na sua empresa. Depende qual a destinação que você vai dar para aquilo que está entrando. Já no caso da reforma, a base, né, tipo, desse crédito, ela vai ser mais ampla nas aquisições. Então, querendo ou não, isso também vai deixar as empresas mais competitivas. Teoricamente, né, o custo da tua mercadoria, do teu serviço vai diminuir Seria por mais conta da baixo. não cumulatividade. Ah, bacana. E pensando nisso já em competitividade e nesse crédito que o empreendedor vai ter até para formar o custo dele mais para frente e tal, tudo direitinho. Acho que agora o que o pessoal pode estar pensando é realmente como vai ficar a carga tributária de tudo isso, né? Uhum, sim. Se vai aumentar, se vai diminuir. A gente escuta muito, né? Até os cursos que a gente vê, tal, direitinho, que provavelmente vão ter algumas atividades que serão, alguns produtos, serviços que serão beneficiados, que terão uma diminuição, que o valor pode ser que diminua lá na frente, Uhum, outros talvez aumente um pouquinho, mas a ideia é que se mantenha toda essa carga tributária, né? exato. É. É que quando fala de manter a carga tributária é uma balança, né? Qual é a carga É, tributária hoje? Não. exatamente, né? Exato. Exatamente. Mas, tipo assim, quando a gente fala de carga tributária, a gente está pensando no bolo como um todo, Sim, não só sim, nos sim. ingredientes, né? Exato. Fazendo uma analogia assim, se eu pensar só no meu, lá no escritório, por exemplo, assim, pode ser que lá no escritório aumente. Aham. Aí a carga tributária para mim vai ser maior. E quando o governo fala de, vamos manter a carga tributária, num nível geral. Uns Exato. talvez contribuem um pouco mais, outros um pouco menos. Porque a ideia assim da reforma, né, e aquilo que o próprio Ministério da Fazenda tem falado, tem publicado, né, esclarecido, porque não tem jeito. Quando surgiu essa questão da reforma tributária, do assunto de reforma, vai vir sempre aqueles dois lados, um falando que vai ser muito bom, outro falando que vai ser muito ruim, e você tem que encontrar o equilíbrio das coisas, né? Sim, Tipo, estudar, manter a calma, né? E de exato. novo identificar como isso vai afetar você, e você, ao invés de ficar polarizando uma coisa ou outra, já vai adotando estratégias para que você não sofra futuramente com isso, né? Para que você Sim. saia na frente.
Então a gente vai ver duas linhas falando que não vai beneficiar e tem uma linha que vai falar que não, isso daí vai ser um absurdo, a carga tributária agora vai aumentar muito e fulano vai sofrer, tal prestador de serviço vai pagar muito imposto, bababá, tal. Cara, primeiro que a gente tem que manter a calma, porque a gente não tem alíquotas definidas, Só ainda suposição, né? depende de muitas leis complementares a serem divulgadas, promulgadas aí para que se faça valer muita coisa. Os textos ainda vão passar por aprovação, vão passar por alteração, então tem muita coisa para a gente falar hoje que não, efetivamente aumentou ou não aumentou. Exato. Mas, de qualquer forma, a ideia é que a carga tributária se mantenha aquilo que existe hoje, não que haja um aumento dela, né? Então, o que hoje está sendo discutido muito quando a gente fala em questão qual vai ser a alíquota é justamente essa. O pessoal está tentando entender qual é a alíquota ideal, né, hoje sobre o consumo que é aplicada para se manter essa mesma carga que tem hoje, né? Então, a gente tem ouvido aí o pessoal falar, né, tipo de 25 a 28% ali, né? Então, Sim. eles estão tentando chegar nessa alíquota aí e com isso não teria um aumento de carga tributária. Se manteria a carga tributária geral que existe hoje e o mesmo nível de arrecadação que existe hoje, né? É, mas é certo que é aquilo que a gente falou, como vai haver uma padronização das alíquotas para os impostos, para serviços e tudo mais, né? E em poucos casos vão existir algum tipo de benefícios, né? Mais quando a gente falar em questões de medicamentos, esportes, lazer, né? Que são atividades que vão ter algum tipo de benefício. Como a gente está falando de uma carga tributária agora de uma alíquota única, padrão para tudo, é óbvio que alguns produtos vão sofrer aumento, alguns serviços vão sofrer aumento e alguns produtos vão acabar Provavelmente vão diminuir. diminuindo. Sim. Na média, a ideia é que a arrecadação se mantenha. Só que para se manter, uns vão pagar mais, outros vão pagar menos. E é aí que vai dar toda a dor de cabeça, é aí que a gente, como empreendedor, nós precisamos ser estratégicos, buscar evoluir, buscar conhecimento e entender como que isso vai impactar os nossos negócios lá na frente, o que que eu posso fazer desde já para que eu consiga continuar ali sobrevivendo e saindo na frente do meu concorrente. Né? Por isso Exatamente. que é importante a gente já desde já ir acompanhando toda essa questão da reforma, né? Exato. Conversar bastante sobre isso, acompanhar as novidades, definir um plano de ação, saber que isso vai chegar para todo mundo, não tem como fugir. É o que você falou, é o que vai fazer a gente sair na frente mesmo, Exato. né? Muitas coisas a gente aprendeu com a pandemia, né? E Uhum. como a gente pegou o empresário que não estava preparado. Gente, a gente recebia ligação no escritório com o pessoal perguntando o que ia fazer com a folha de pagamento, porque não tinha dinheiro para o dia seguinte. Exato. Exatamente, e a gente tem que pegar isso agora e trazer como uma bagagem de experiência para essa nova rodada que vai Uhum. acontecer. Meu, isso vai acontecer. Então, quanto antes a gente se preparar, quanto antes a gente ver nossas parcerias, quanto antes a gente parar para sentar com o nosso contador também, para trocar uma ideia, ver o que está acontecendo, como se pode se preparar, preparar o nosso negócio para o que está vindo, olhar realmente como está a nossa parte administrativa, a nossa gestão do negócio, meu, nosso time também, enfim, isso tudo vai fazer com que a gente passe por essa onda de uma forma muito mais tranquila, de uma forma Tranquilo. muito mais saudável, né? A ideia é que todos sobrevivam a isso, né? Só que não precisa doer muito, né? Pode, Exatamente. pode ser uma dor mais tranquila, né? Exato. Que vai ser desafiador, com certeza vai ser desafiador para todo mundo. Todo mundo vai entrar no mesmo barco a partir de agora, Uhum. né? Então, o ideal é que você se prepare mesmo. Igual o Thiago comentou, busque parcerias estratégicas, busque ser estratégico no seu negócio, pense em como você pode se reinventar com tudo isso, pense nas oportunidades que a reforma está trazendo também para você que é prestador de serviço, Uhum. ou para você que também está no comércio, indústria, tal, ver como isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Você começando a estudar a partir de agora, com certeza você vai enxergar coisas que seu concorrente não está vendo, Uhum. né? Exatamente. Exatamente. E legal que você frisou quando você falou prestador de serviço, porque no geral, assim, né, olhando para o que a gente tem hoje de texto, né, e as expectativas aí, é que o prestador de serviço provavelmente é aquele que vai mais sofrer com relação à reforma. Isso a gente sofre junto, né, porque Porque nós a gente somos nós somos prestadores de prestadores serviço, de não tem serviço. jeito. Mas o prestador de serviço, por conta dessa alíquota padrão que vai vir aí, se vier a 25, 26, 27, 28, ela já é muito maior aquilo que a gente Normalmente, tem hoje, né? Então,
não tem como fugir disso. Mas a gente está falando aí das dificuldades do empreendedorismo, né? A gente citou alguns pontos antes e agora falando sobre. Entramos nesse tema de reforma, né? E é Aham, assunto que a gente gosta e tal, mas acho que faz muito sentido. Eu acho que a vida do empreendedor, ela é isso, né? Ela é uma eterna jornada do herói, né? exato. Então, tem momentos que a gente tá ali, lá em cima, né? Tudo acontecendo, funcionando, dando certo, com um time bom, e de repente vem fatores externos que a gente não tem controle sobre, né? Mas a gente olhando para o nosso negócio, tendo as estruturas firmes ali, né? Conforme a gente falou, né? A gente tem ali o nosso financeiro consolidado, a gente tem um caixa de emergência, a gente tem o controle sobre as nossas coisas, a gente entende de onde está vindo as nossas receitas, a gente entende quais são as nossas despesas, aquilo que de repente eu consigo cortar. Uma A gente não reserva. tem uma fonte só de receita, mas busca oferecer mais coisas. Eu tenho uma reserva e tudo mais. Quando vem esses fatores externos, ele é muito mais difícil derrubar a gente, fazer com que a gente pare, né? Porque a gente está preparado para isso, né? A Criamos um gente alicerce, né? temos um alicerce para isso. E a reforma é mais uma dessas coisas, é algo que ninguém esperava, que de repente começou a se falar, já está sendo aprovado e vai acontecer, bora para cima, né? É a regra do É 80-20, a né? regra do Vai 80-20, né? acontecer, independe de nós, e a Depende. gente tem que fazer alguma coisa É, com isso. é a forma como a gente vai reagir, tudo isso que vai fazer toda a diferença. Mas vamos que vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar. E aí, só pra gente terminar esse assunto também de reforma, tá? É importante a gente falar que empresas hoje que estão no Simples Nacional, que foi outro bafafá, outro burburinho, pô, acabou o Simples, vai ser problema, vai ser prejudicado e tal. A ideia é que, na realidade, que a reforma mantenha as empresas hoje no Simples Nacional, com benefícios voltados para o Simples Nacional. Só que o que pode acontecer aí é a forma de contribuição, né, a forma de apuração e também a possibilidade das empresas que estão no Simples recolher o IBS e o CBS separado dos outros tributos para que elas se tornem competitivas. Porque senão elas não vão ser competitivas porque elas vão deixar de oferecer crédito para o cliente dela. Então não vai fazer sentido para o cara lá que está comprando comprar de uma empresa do Simples que não vai transferir crédito de CBS e IBS para ele. Né? Então, o que a reforma está falando? Então, para que elas ainda continuem competitivas, a gente vai dar oportunidade para essas empresas tributarem esses dois impostos de forma segregada dos demais do Simples, por opção. Né? Por Isso é o que a gente opção. tem hoje, é por opção. Então, isso é o que a gente tem hoje, mas o benefício ainda vai continuar existindo, né? O Simples Nacional vai continuar existindo, mas a gente ainda espera cenas do próximo capítulo. Exato, e tudo isso vai continuar existindo se não mudarem nada ali na frente, mas por Uhum. enquanto o que tem é que continua o benefício, né? Exato. E também agora na reforma eles tratam um pouquinho de alguns outros impostos, né? Isso acaba atingindo mais pessoa física, tá? Mas é legal até a gente dar uma pincelada sobre isso, tá? Um Uhum. pouquinho, que é o IPVA, Sim, IPTU e o ITCMD, né? sim, sim. E isso tudo está muito voltado à parte, talvez, social, né? Essa parte do social que a reforma vem Uhum. falando bastante, Sim, né? sim. O IPVA está muito ligado, eles falam que o valor o Estado vai poder colocar de acordo com o valor do carro, o ano do carro, quanto que ele polui ou deixa de poluir, enfim, é muito difícil ainda, né? Sim, Tem sim. você entender e pensar que só esse vai ser o principal, a principal métrica do imposto, né? Exato. Então, acho que isso aí eles vão conversar um pouquinho mais para ver. Sim, sim. É, eu acho que ainda tem muita coisa a ser discutida, né, a ser falada sobre isso, né, mas são outros tributos aí também que provavelmente a reforma vai, provavelmente não, né, vai Vai mexer, mas mexer. ainda vai, se depende, né, de muita lei complementar e tal, para trazer as instruções e aí a forma como que vai acontecer, né. Exatamente. Mas, de novo, importante frisar que, né, não se desesperem agora, a Aprovando não começa já em 1 de 2024, né, Não. não adianta, de repente, você, igual o Junior falou aí, já ligar para o seu contador amanhã perguntando qual é a alíquota, me dar um estudo tributário e tudo mais, porque ainda se depende de muitas coisas. E sendo aprovada, ela vai vir de uma forma mais gradual, né? Ela vai Sim. acontecer de uma forma mais escalonada para que os contribuintes, para que a gente, o empreendedor, para que as nossas empresas consigam ir se adequando a essas novas normas e formas de fazer, formas de tributação, até que chegue um determinado ano que ela aconteça 100%, né? Só que isso vai um tempo ainda, né? Sim. Então começa ali em 2026, né? 2026, né? Vai ter o período de transição de Uhum, alguns anos, 2, 3 anos, exato. mas a mudança total mesmo só em 2033. Só Então tem 2033. um período bem bacana assim para a gente se preparar, tal, para montar um negócio de uma forma que seja bem tranquila, né? Exato. Não sei se vai ser tranquila a transição, porque assim, quando a gente fala que começa em 2026, começa o CBS e o IBS em 2026.
Só que junto com ele, você vai continuar fazendo toda a tributação da forma como é hoje. Então, até 2033, você vai ter que apurar os seus impostos. Mas aí vai ser difícil pra gente, né? Ah, não, não é só pra gente contador, não. Pro empresário também entender tudo isso dentro da sua empresa, né? Com seus sistemas e tudo mais, também vai ser bem complexo. A gente está ansioso para ver como isso vai acontecer, porque você vai passar alguns anos fazendo a apuração dos teus tributos de duas formas, da forma como é hoje e já incluindo gradativamente a forma nova, até que em 2033 fique somente Vire. uma coisa só. Então vai ser um período de transição que, pensando em toda essa questão tipo de informação, de sistemas e tudo mais, vai ser um pouquinho Por isso que a gente volta. desafiador. Vai, por isso que a gente volta também naquele assunto lá do começo, né? Hum, Da sua sim, gestão, sim. do sistema que você tem que ter, das parcerias que você tem que firmar agora nesse tempo, Aham. meu, de conversar, meu, de ter uma assessoria bacana, uma consultoria bacana. Meu, isso é um tipo de coisa que você não vai conseguir calcular, por exemplo, numa planilha do Excel. Até vai, né? Tem aquelas pessoas que são craque no Excel. Vai sim, mas é muito mais fácil você. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. É muito mais fácil hoje você ter um sistema que vai te entregar essas duas apurações também, vai te mostrar uma prévia de tudo isso. E eles vão caminhar junto com a gente. Então é um trabalho aí de quatro mãos, como a gente Exato, diz, né? Então, exato, sozinho, meu, sem chance. Sem ter uma gestão administrativa, também sem chance. Não vai conseguir passar de uma forma tranquila. Provavelmente vai ficar pelo caminho. exato. Não, com certeza. Mas vamos respirar. Reforma tributária não esgota só nisso que a gente falou. A gente Não. passou aqui por cima alguns pontos, falou algumas coisas, né? A gente acabou entrando nesse assunto e comentando alguns pontos. Tem muito mais coisas já escritas, né? Mas muitas coisas ainda que vão alterar até nisso que a gente falou, que eu acho que vale para outros bate-papos, senão Sim. estende É, aqui. não vamos esgotar tudo no primeiro, Não, né? não vamos esgotar tudo no primeiro não. Senão vai ficar muito longo, mas é muito importante assim a gente já falar sobre esse tema, né? A gente começa o nosso primeiro podcast falando aí sobre os desafios que a gente entende que os empreendedores passam hoje, que são aqueles que a gente comentou de burocratização, gestão de pessoas, gestão de tributos, gestão financeira, concorrência, né? E acabamos entrando nesse assunto de reforma tributária porque ela impacta, acho que todos esses desafios. Sim. Ela tende a terminar com burocratização de muitas coisas, ela tende a trazer uma gestão de tributos muito mais simples, fácil, clara e objetiva também. A gente estudando ela agora, ela ajuda a gente a ser muito mais competitivo lá na frente e enfrentar a concorrência que está por vir. Quando a gente fala em gestão de pessoas, é buscar profissionais que já vão vir capacitados com toda essa nova metodologia, com toda essa nova forma de fazer, de entender de tributos, para que possam ajudar você, empreendedor, a precificar corretamente as suas coisas, né? A entender os impactos hoje dos tributos no seu serviço, no seu produto. Então, é um tema que hoje, querendo ou não, vai impactar nesse todos aqueles itens que a gente falou lá em cima, que hoje são calcanhares de Aquiles aí para o empreendedor. Exato. Então, além de você ter que entender e trabalhar aqueles pontos hoje com aquilo que a gente tem hoje, você já tem que entender que esses mesmos desafios vão ter uma outra perspectiva quando a reforma começar a valer, né? Então, isso é muito bacana também, porque se hoje algum daqueles pontos é um ponto que é fraqueza, né, para os nossos negócios, se a gente sofre com algum daqueles pontos, então a gente já tem que começar a trabalhar ele desde já e já pensando sobre aquilo que está por vir, como que eu vou aplicar nisso daí tudo, como eu vou encontrar pessoas capacitadas, como eu vou ser mais competitivo no mercado diante dessa reforma que está por vir, como eu já vou gerir os meus impostos com o sistema atual e já pensando no futuro, Sim. o olhar para o meu financeiro e tudo mais, né? Então isso é muito bacana, não tem como não falar sobre tudo isso. E Não. achei que foi muito bom para esse nosso primeiro podcast, né? Nossa. Tipo, trazendo algumas dicas e insights aí para os empreendedores dentro daquilo que a gente tem vivido, que é a nossa realidade dentro do escritório contábil, até por isso que a gente trouxe mais esse tema hoje, né, Sim. de tributação em geral. Eu acho que é muito legal porque é essencial para você que é empreendedor buscar conhecimento sobre isso, sobre essas questões de reforma tributária e também sobre esses outros pontos que pode ser uma dor para você, como já foi para a gente, Ainda em é. alguns casos ainda é, como é para muitos empreendedores que são nossos clientes ali, e numa roda de conversa a gente consegue às vezes ajudar um ou outro ali também, né? Então a gente faz o convite para que vocês também coloquem aí, né, tipo, seus comentários, deixe aí se algum desses pontos hoje você também sofre, ou se você já sofreu, como você passou por isso, né, se foi importante para você, se foi legal para você esse tema.
porque nos próximos a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, vai trazer mais dicas, vai trazer pessoas aí para falar sobre diversos assuntos relacionados ao empreendedorismo, e a gente quer ter vocês com a gente, né, a sua audiência aí junto com a gente, para que a gente faça esse canal crescer cada vez mais e se ajude e faça o empreendedorismo aqui no Brasil ficar, como a gente falou no começo, na ponta da nossa língua, né, de uma maneira fácil e descomplicada aí. Exatamente. Gente, é tudo isso que o Thiago falou. E, meu, obrigado aí por estar junto com a gente. Eu espero que a gente tenha conseguido, meu, levar um pouquinho de conhecimento para vocês, um pouquinho da nossa experiência. A gente entende um pouquinho desse negócio, meu, vive algumas coisas diferentes lá no escritório e a gente quer trazer aqui para vocês de uma forma bem descomplicada e que faça muito sentido para vocês aí. Deixa aqui embaixo para a gente também sugestões de temas, tal, o que vocês acham importante para o dia a dia do empreendedor, tal. Meu, que isso vai ser muito bacana para também a gente começar a formar conteúdo aqui, trazer novidades, enfim, tudo para vocês aí. E acho que é isso, né? Isso aí. Isso aí. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio aqui, do nosso primeiro podcast, ADC Talk. Empreendedorismo na ponta da língua. Cara, foi muito gratificante. Confesso que para mim foi bem desafiador, meu, mas eu tô, meu, sério, assim, muito alegre, muito grato de ter, meu, colocado isso em prática hoje. Acho que é uma satisfação, assim. Sim. Tô bem feliz, tô Não bem chora, feliz. calma. É emocional, E gente. meu, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aí, que nos acompanharam. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e bora, vamos juntos fazer esse empreendedorismo de uma forma muito mais descomplicada, tá bom? Um abraço. É isso aí, empresário. A gente conta com a audiência de vocês aí pro próximo. Como o Júnior falou, foi muito bom estar aqui com vocês. Juninho, muito obrigado. A gente está sempre junto aí há anos como sócios, como irmãos, como amigos, fazendo acontecer e cumprindo com esse propósito que não é só da DCTech, mas é muito pessoal nosso, que é conseguir trazer instrução para a galera, para os empresários e se desafiando para isso. Então, obrigado Obrigado. pela parceria de sempre. Tamo junto. Tamo junto, empresário. Valeu pela audiência. Abraço. Valeu, tchau, tchau, um abraço.